שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. E toda sorte de bênçãos e misericórdia e todo o amor do Santo, bendito seja, de Israel, possa pairar sobre as vossas vidas. Amém? Amém. A paraxá de hoje é a paraxá de número 5, a vida de Sara. É uma porção muito rica, como todas, né? Muito assunto para ser analisado, mas eu trouxe um fragmento do estudo da vida de Sara. Todo ano, há 3.400 anos, é repetida essa paraxá. E eu creio que todo ano Deus tem alguma coisa nova para trazer para nós. Ok? Então nós vamos estudar no livro de Bereshit, capítulo 22, versículo 4, Gênesis, no profeta Zacarias, 9:9, Zacarias, e Matitiahu, lá nos livros, nos evangelhos, lá no capítulo 21, versículo 1. Eu creio que será pequena a ministração, porém o conteúdo vai ser muito importante. Se concentre, não converse nesse momento, fique ligado para que você não perca nada do que vai ser falado. Vida de Sara. Nós temos aqui um comentário muito interessante, uma passagem muito interessante. Eu digo sempre para vocês, para esta casa, que a Bíblia ela é codificada. Uma palavra quer dizer muito mais do que você imagina. E se você ler a Bíblia só no português, você nunca vai entendê-la. Porque existem palavras que são segredos, são secretas. E ainda que a abordagem seja curta, seja pequena, eu gostaria que você visse como uma frase tem outros sentidos do campo espiritual. E isso você só vai ver, só vai ouvir, só vai ver com seus olhos espirituais dentro do sistema sinagogal. Não existe isso em lugar nenhum, em igreja nenhuma na terra é explicado dessa forma que nós explicamos. Então vamos direto, vamos ganhar tempo, vamos ganhar chão. Vamos lá. A vida de Sara, eu coloquei um subtítulo. O físico caminha junto com o espiritual. Só que você tem que entender quando está no físico, quando está no espiritual. Às vezes as pessoas misturam tudo e vira uma confusão e começa a se perder na essência. Então olha lá, o físico e o espiritual caminhando junto. Vamos em frente? Então vamos lá. Começamos em Bereshit, lá no capítulo 22, versículo 4, no Passuk número 4. Olha, por aí você já vai começar a ter um entendimento melhor do que eu estou dizendo para você. Nós estamos na paraxá anterior, ok? A paraxá de hoje é a paraxá da vida de Sara. Eu estou comentando um versículo da paraxá anterior. Pode, Rosh? Pode. Por que não? A essência está toda interligada. Eu posso fazer comentário da anterior, da frente. Isso não muda nada. Porque vai fazer parte de uma essência. Ela não está desconectada. A história continua. Porque aqui o capítulo anterior está falando da Akedah. Está falando do momento em que Abraham pega o teu filho e leva lá no monte, lá no Ramakon, para sacrificar o Isaac. Então, quem é Sara? Mãe de Isaac. Está tudo dentro do contexto, eu não estou fora do contexto, eu não estou desviando do assunto. Então olha que legal, prestem atenção como são os segredos bíblicos. Está escrito assim, no terceiro dia que o Eterno convoca Abraham, e ele começa o percurso para levar o seu filho para a Akedah. Akedah é o sacrifício.
que Deus dá um presente a Abraão, teu filho, teu único filho, aos 100 anos de idade, 99 anos. E aí o Eterno, logo que o garoto cresce, muita gente fica na dúvida aí se o menino tinha 10 anos, 12, 15, 18. Quando a gente fala garoto, é porque no conceito judaico passa a ser adulto depois dos 30 anos. Então ele era um jovem ainda. Há alguns relatos que ele deveria ter em torno aí de quase 40 anos. Era um garoto. Para quem vivia 150, 200 anos, 40 que era? Um jovem. Então veja só. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos. Mas se você for ver aqui no hebraico, no português está escrito, e viu o lugar. Mas se você vai para os originais, está escrito que a hora que ele ergueu, no momento em que ele ergueu os olhos, ele viu Ha-Makon. No hebraico vai estar escrito Ha-Makon. Ha-Makon, o Makon, lugar. Ha-Makon é o lugar onde a Shekinah, a glória de Deus, se manifesta. Só tem um lugar na terra onde o cabo da internet dos céus está conectado. Como chama aquele aparelhinho que distribui lá? Roteador. Obrigado. O roteador, eu estou usando uma linguagem moderna para vocês entenderem. O roteador dos céus é o Ramacon. Se você ler a Bíblia inteira, não está escrito que Deus habita em São Paulo. Não está escrito que ele habita no Rio de Janeiro, muito menos em Nova York, em Toronto. Não está escrito isso. Está escrito que o único lugar onde o Eterno habita, onde a glória dele se manifesta, se chama Ha-Makon. Então toda a carga, toda a essência chega no monte Zion, lá no Monte Sião, em Jerusalém. De lá distribui por fibra ótica. Quando Abraão, uma certa distância do monte, uma certa distância do roteador, ele olha para a montanha, diz o Talmud, que ele vê uma nuvem. Ele vê uma nuvem pairando sobre a montanha. Essa nuvem era o símbolo da glória de Deus. Ele olha para os jovens, aqueles que estavam conduzindo os cavalinhos lá, as mulas, os burrinhos, para ver se existe algum esboço, assim, se eles esboçam alguma coisa. E a galera que estava com os burrinhos, ele falou, vamos parar por aqui. Para todo mundo. E ele fala para o filho. Ele diz para o filho, vamos para a nossa comitiva, porque daqui para frente a coisa vai mudar. Então quando diz a história, quando diz aqui o relato, que não é uma história, um relato, uma história verídica. Quando diz o relato, que ele ergueu os olhos e viu o lugar de perto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele já tinha ido lá? Olha aqui, eu quero colocar seu cérebro para funcionar. Você, quando alguém te dá um endereço e fala, vem aqui em casa tomar um café. Você fala, onde você mora? Mora aqui em bairro tal. O que você faz? Hoje você coloca o GPS, né? Abraão não tinha GPS. O GPS dele era espiritual. Então, quando ele chega a uma certa distância, ele nunca tinha ido lá, Maurício. Ele nunca tinha ido, ele não conhecia a área, a região. Então, o que acontece? Como que? Começa a pôr a mente para funcionar. Como que, a uma distância, ele localiza o monte e diz, aqui é o lugar. Como? Ele estava num deserto. Talvez ele estava na planície. Talvez ele estava lá no vale do Armagedon. Eu não sei de que lado ele veio, se de leste ou de oeste. Então, a certa distância, porque o vale do Armagedon é uma plataforma. Talvez de longe ele tenha visto um monte e disse, é ali? Mas como? Ele não tinha mapa, não tinha GPS e não tinha uma placa. Ele não tinha orientação nenhuma. Nem bússola, nem mapa, nem nada. E eu te pergunto, se ele estava à distância, como ele olha e diz para a sua comitiva, para, aqui é o lugar. É porque quando ele olhou no topo da montanha,
que ele viu a nuvem pairando lá, ele já estava habituado em ver a nuvem pairando. Que em cima da sucá dele, sempre pairou essa nuvem. Ele já estava acostumado a ver essa glória. Olha que perfeição. Puxa vida. Ele ergue os olhos e num conceito espiritual divino, espiritualmente ele identifica o lugar. Então nós já começamos aqui a separar espiritual do material. Então ele ergueu os olhos e viu o Ramacon. Ramacon é uma visão espiritual. Agora olha a continuação do contexto. Vamos em frente. Lá em Bereshit, lá no capítulo 22, já um versículo à frente, versículo 5, Abraham disse aos jovens, aos seus servos, olha que legal isso, permaneçam aqui com o jumento. Permaneçam aí com o jumento. Porque eu e o menino, iremos lá, adoraremos e voltaremos. Ei, um pai que chega no pé da montanha, um fecho de lenha, uma foice para sacrificar o filho, tudo preparado na comitiva para levar o filho em sacrifício, porque o Eterno pediu o seu filho como sacrifício. Ele olha para os seus servos e diz: estamos subindo o monte, vamos lá na frente onde está o monte, adoraremos e voltaremos. Deixa eu trazer isso aqui para o teu dia. É você levantar pela manhã, alguém dizer assim: e aí, está tudo caminhando bem? Eu estou saindo para trabalhar, à tarde eu estou voltando, e tenho certeza que será uma bênção esse dia. É a confiança, é a emuná total em Hashem. É você saber que você vai sair, você vai fazer o que tem que ser feito e vai voltar vitorioso no final do dia. Então foi o que ele falou aqui, pela manhãzinha, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Mas ele disse para os meninos: vocês fiquem aí com o jumento. Só que tem um detalhe, jumento no hebraico se chama Hamor. E o físico no hebraico é Homer. Então ele estava falando em código aqui já. Olha que tremendo que é isso. Vamos em frente, espera aí que você já vai entender. Vamos lá. Olha que legal. Seguindo. Em Bereshit, lá no capítulo 22, versículo 4, no terceiro dia Abraham ergueu os olhos, viu o lugar, viu o Ramacon. Então o Ramacon não é espiritual. Então nós estamos aqui no campo do metafísico. A montanha era física, mas a glória era espiritual. Então era algo metafísico, além do físico. Ele estava enxergando o espiritual. Quando ele, Bereshit 22:5, ele disse aos jovens: vocês permaneçam aqui com o jumento, e eu e o menino iremos lá e voltaremos até vocês. Ele estava dizendo: vocês não podem ir, porque vocês têm que ficar com o jumento, vocês têm que ficar com o material, vocês têm que ficar com o físico, porque vocês não conseguem enxergar o espiritual. Então tem muita gente ficando no pé da montanha, grudado no jumento. Nunca consegue ver o metafísico. Nunca consegue ver o Ramacon. Está na igreja, mas está com o jumento. Está na igreja, mas tem que parar a comitiva no pé do monte. Está na igreja, mas não está entendendo nada. É mero frequentador. Amor, físico, nada de espiritual. Forte, hein? É por isso que você fala: nossa, mas nossa, hoje faltou o João, faltou o Pedro, faltou. Todos que faltaram, exceto por enfermidade, exceto por trabalho, está no Ramor, está no físico. Porque se entendesse o Shabat, estava aqui. Se entendesse que ele é insubstituível, estaria aqui. Não, mas está no Homer, está no Ramor, está conectado ao jumento. Só o físico, só o visível, só o apalpável. Viu como que já choca a gente? Você tem que desprender-se do jumento.
sair fora do físico e agregar o Ramakon, o espiritual. Mas vamos um pouquinho mais longe para vocês entenderem um pouquinho melhor. Será que isso é real? Me prova isso dentro do Midrash. Correlacione esse assunto para mim e prova para mim que isso realmente tem a ver, porque eu não estou vendo isso nos escritos. Está na entrelinhas, está no Talmud, está na lei oral. Mas vamos ver se isso condiz com as escrituras. Vamos ver se eu consigo provar que isso é real. Então vamos em frente. Vamos lá. Aí nós vamos lá para o livro de Zacarias, capítulo 9, o profeta, versículo 9. Olha o que diz o profeta: alegre-se com todo o seu coração, filhas de Zion. Grite, filha de Jerusalém. Olha o profeta 1000 anos à frente praticamente desse acontecido com Abraão. Filhas de Jerusalém, veja, seu rei tem até vocês. Yeshua já tinha vindo. Faltava mais de 800 anos para Yeshua aparecer. E olha o que ele diz: ele vem até vocês, ele é justo e vitorioso. Contudo, é humilde. Ele está montado em um jumento. Sim, em uma cria de jumento. Abraão, quando senta no jumento e vai até o Ramakon, estava simbolizando uma Mashiach já cavalgando no jumento para entrar na Jerusalém. O Eterno já estava mostrando que aquela história iria se repetir. Ora no físico, ora no espiritual. Ora no Hamor, ora no Ramakon. Mas espera aí que eu vou esclarecer melhor ainda. Aí você vai lá para Matitiahu, para fazer uma correlação mais profunda, um midrash mais profundo. Lá em Matitiahu, no capítulo 21, versículo 1. Vão à aldeia que está adiante, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Quem falou isso? Yeshua. Olha a essência que esse homem tinha. Ele era 100% homem. E eu não posso dizer aqui que ele era 100% Deus, porque eu tinha faltado na minha aula de matemática. Porque se alguém é 100%, é 100%. Se eu falar que é 80-20, tudo bem. Se eu disser 60-40, tudo bem. Se eu disser 70, garrafa com 100% de água, ela não cabe 30%, mais 50%, mais 100% de água. Ela está repleta. Então Yeshua era 100% homem, porém havia nele uma essência divina. Ele, sem ver, ele diz para os seus servos, para aqueles seguidores, para os seus discípulos, ele diz assim para eles, para os seus talmidim, ele diz: vai em frente, entra no próximo vilarejo, quando você entrar pelas ruas, você logo vai ver uma jumenta, e do lado dela tem um jumentinho, e ela está atada a uma árvore. Diz para o seu proprietário que eu quero ela emprestada, porque eu preciso entrar na cidade santa montado nessa jumenta. Está começando a fazer sentido. Olha que perfeito. Olha que perfeito. Então, vão à aldeia que está adiante e logo encontrarão uma jumenta amarrada com o seu filhote. A minha vida toda, não. Há 30 anos atrás, eu li isso quando eu estava numa igreja aqui no Jardim Brasilândia. E eu fiquei lendo esse versículo umas 20 vezes. Eu queria saber por que a jumenta estava atada numa árvore. Por que ele pediu para buscar a jumenta? E o Senhor é tão bom que depois de 20 anos ele me respondeu. Viu como você não pode desistir? Viu como você não pode desistir da resposta? Então ontem, quando eu estava estudando, eu disse: Senhor, que perfeição que é isso? Você pegar um estudo pronto de um rabino é fácil. O difícil é você montar um quebra-cabeça buscando na oração. Isso que é o difícil. Então quando eu vi isso aqui, eu falei: puxa vida, isso aqui é um quebra-cabeça, vamos encaixar as peças. Ele manda buscar uma jumenta. Mas tem mais aqui nesse segredo, olha que legal, vamos em frente. Olha lá em Matitiahu 21:7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Trouxeram para ele: mestre, rabino, aqui está a jumenta que pedistes.
E o jumentinho está com ela, porque não podia deixar os dois separados. Então está a jumenta e o jumentinho. Puseram seus talit, como arreio no jumento. Forraram a jumenta com talit. Por quê? Na hora que forraram, outros pegaram seus talitot e colocaram na porta leste. Na porta leste. Porque Jerusalém tem 12 portas. Pegaram uma porta chamada Porta Leste. A porta em que o Mashiach ia entrar, e entrou. E agora quando ele vier, agora no milênio, ele vai entrar novamente pela mesma porta. Na Porta Leste. Então o que eles fizeram? Yeshua se sentou sobre eles. Yeshua entrou em Jerusalém, Jerusalém. Agora olha que interessante. O jumento, ele não simboliza o físico. Estou perguntando. O jumento simboliza o físico. E Yeshua veio 100% homem, representando também o físico. Mas e o talit? O que representa o talit? Não é a Torá? E Yeshua manda colocar um talit sobre o físico e diz: o físico e o espiritual andarão juntos. Porque nesse momento, o que vocês estão vendo aqui é o Yeshua ben Yosef. É o filho de um homem carnal e de Miriam, sua mãe, que também é uma mulher carnal, física. Mas quando eu voltar, eu não entrarei mais sentado no físico. Quando eu voltar, eu virei cavalgando no espiritual. Eu não estarei mais no Ramor, no Homer. Mas hoje eu estou conectando Torá com o físico, espiritual com o mundo físico. Mas quando eu vier novamente pela segunda vez, não serei mais Yeshua, filho de José, de Yosef. Yeshua ben Yosef. Ben, filho. Eu serei Yeshua ben David. Por que os judeus não creram nele? Você tem que perguntar isso. Por que os judeus não creram em Yeshua? Porque as profecias, haviam duas manifestações do Messias. O Mashiach viria como aquele que está escrito lá em Isaías, como uma raiz que sai de uma terra seca. Imagine você arrancar uma raiz de uma terra seca sem formosura, toda quebradiça, não tem beleza. Mas se você chegar na beira de um brejo e arrancar a raiz de uma árvore perto do brejo, a raiz é formosa, lisa, bonita, forte, encorpada. Mas diz que ele viria sem beleza, ele viria fisicamente, sem atração aos olhos humanos. Mas também está escrito que ele viria novamente depois, que ele viria como filho de Davi, com o Melech, o rei Davi. E nessa segunda vinda dele, ele vai vir para guerrear, ele vai vir para defender Israel dos seus inimigos, ele vai vir para que as fronteiras sejam protegidas definitivamente, e não haverá mais cercas em volta, nem muros de concreto como tem hoje em volta de Jerusalém, em volta da Eretz Israel, da cidade de Israel, da terra de Israel. Porque esse rei, quando ele sentar, quando ele vier novamente, quando ele não vier Ramor e Homer, quando ele não vier sentado no jumento, quando ele não vier no estado físico, mas quando ele vier no Ramakon, quando ele vier no estado espiritual, na essência divina dele, na essência espiritual dele, está escrito que ele será o rei sobre toda a terra. E nós aprendemos a semana passada os segredos do milênio. O que vai acontecer no milênio? A enfermidade cessa, as guerras cessam, a fome cessa, toda perturbação, toda enfermidade, toda angústia, a morte cessa. Está escrito que se alguém morrer com 100 anos, se acontecer de alguém morrer, e morrer com 100 anos, as pessoas vão ficar perplexas, vão ficar assustadas e vão dizer: como assim? Morreu tão jovem? Porque a morte será retirada da terra. Então viveremos, quem estiver aqui, nós já estaremos num corpo transformado. Mas quem estiver aqui vai viver 100, 150, 200, 300, 350 anos, 400 anos.
Essa vai ser a vida no milênio. Então o que nós estamos dizendo aqui? O que nós estamos vendo aqui, que Yeshua, na primeira maneira que ele veio, no estado físico, mostrando com o talit, com os talitot que estavam em cima do jumento, ele estava conectando, naquele momento, o estado físico com o espiritual. Por isso que a segunda vinda não relata que ele vai vir no jumento, mas relata que ele vai vir num cavalo branco, ok? E que na sua coxa estará escrito o Rei dos Reis, não é isso? Vai ver lá em Apocalipse, está relatado lá. Então vejam só que detalhe importante isso aqui. Nesse momento, Yeshua veio como o físico, como o filho de Yosef, filho de um homem, o filho de uma mulher. Na próxima vinda ele vai vir no sistema metafísico, que é aquele que Abraham detectou o monte. O monte era um monte, continua sendo um monte. O monte está lá até hoje. Mas quando Abraham olha para o monte, vê nele a glória. Quando olhavam para Yeshua, não viam a nuvem de glória sobre ele. Mas quando ele vier agora, e diz assim, ó, e o Filho do Homem aparecerá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A nuvem é a essência divina. Então a nuvem que Abraham viu lá em cima do monte, só se verá no Mashiach quando ele voltar. Não foi visto quando ele entrou em Jerusalém, porque ele estava tratando do físico. Do espiritual vai ser agora. Da essência divina vai ser agora. Da eternidade vai ser agora. Da transformação dos nossos corpos corruptíveis para um corpo incorruptível vai ser agora. Não é lindo isso? Ficou simples ou ficou muito difícil? É que eu acho às vezes simples algumas coisas, mas vocês não acham tão simples, né? Então, a próxima vinda do Senhor é essa que nós estamos esperando, a qualquer momento. É a vinda do Yeshua ben David. Não vai vir como filho do carpinteiro. A Bíblia nos trata como árvore, certo? Amém? A Bíblia nos trata como árvores. Nós somos árvores. Quando ele veio como carpinteiro, o que um carpinteiro trabalha com o quê? Madeira. Yeshua ben Yosef, filho do carpinteiro, ele era chamado o filho do carpinteiro. O que um carpinteiro faz? Ele pega a madeira e trata ela, trabalha ela, corta ela, lapida ela, aparelha ela. Quando você chega numa casa que todo o madeiramento da varanda é aparelhado, quando você vê aquelas toras toda invernizada, você fala, nossa, que madeiramento mais lindo. Então o carpinteiro tinha que vir primeiro. Tinha que lapidar, tinha que preparar a madeira. Agora, quando você chega numa casa, o madeiramento da casa está com a casca ou já está sem a casca? Já está sem casca? Então, para você chegar no ponto de perfeição, no ponto de estar com a madeira aparelhada, está invernizado, tinha que passar pelo carpinteiro. Já na segunda vinda, o carpinteiro não vai ser mais necessário, porque a madeira deteriora. É por isso que o Mishkan no deserto era todo feito de madeira, os pilares. O que eles mandavam fazer? Revestir os pés até quase 1 metro de altura de prata, para quando enfiasse na areia, não pegasse bichos, para que comessem a madeira, cupins, alguma coisa assim. Então, peraí, enquanto nós somos madeira, ainda que tratadas, ainda que invernizadas, ainda que polidas, ainda que aparelhadas, continuamos a ser madeira. Mas a partir do momento que ele vier como Ben Davi, a madeira nunca mais se deteriorará. Porque o processo deixará de ser físico e passará a ser espiritual. Seu corpo será transformado. Não tem cupim que come essa madeira mais. Baruch Hashem. Hoje os cupins às vezes incomodam. Hoje eles corroem. Hoje os sopros contaminados estão sempre nos aborrecendo, nos afrontando. Mas na vinda do Ben Davi, nosso corpo será transformado definitivamente, para nunca mais entrar em decomposição. É lindo? É lindo, a essência é linda.
Se você captou a essência, é lindo. Mas, Rosh, nós estamos na vida de Sara. Então vamos finalizar dando moral, vamos dar crédito. Vamos dar ênfase para finalizarmos a paraxá de hoje. Vamos lá. Bereshit 23:1. Olha o que foi lido aqui pelo Olê. E viveu Sara 127 anos. Porque no hebraico não se fala 127. No hebraico se fala 127. Então, e viveu Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Quando o Eterno relata detalhadamente que ela viveu 127, diz, estes foram os anos da vida de Sara, ele está dizendo, analise cada ano da vida dela. Porque essa mulher é um exemplo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que diz o Talmud? O que é o Talmud? É a Bíblia oral, a lei oral. O Talmud diz que Sara, com 100 anos, tinha a essência de uma menina de 20. Com 20 anos, ela tinha a face, o rosto de uma menina de 7. Ela não envelhecia. Porque Sara vivia no metafísico, físico com espiritual. Ela não envelhecia, tão perfeita que ela era, linda. Linda. Olha que coisa linda. Então, Sara morre. Muita gente já ouviu assim, ou uns nunca ouviram. Como assim, Sara morre aos 127? Morreu jovem, nova. Teve um filho com 90 anos, morre com 127? Com quantos anos ela teve o filho? Com quantos anos ela morre? Quantos anos tinha Isaac? (90 para 127 a 28? Pensa. 37 anos tinha Isaac, então não era um bebê. Mas como o senhor está fazendo essa correlação? Porque ela morre no dia da Akedah. Abraham sai cedo. E alguém informa para ela que o menino tinha morrido. Aí nos é ensinado que pelo choque, único filho, 37 anos de idade, seu primogênito, gerado aos 90 anos de idade, quando ela fica sabendo da notícia, ela morre. Só que a essência, o real, a história real está escrito dentro do Talmud. Ela não morre de saber que ele havia morrido. Porque pessoas interpretam que foi dada a informação dele que ele foi sacrificado no monte. Não. Ela pega uma comitiva, está escrito, e ela começa a procurar, ela vai atrás, e ela começa a se informar. E quando ela tem a notícia que o filho não foi sacrificado e que o Eterno preparou para si o cordeiro, ela entrou numa alegria tão grande, num entusiasmo tão grande, ela adorou tanto o Eterno, com tanta alegria, que ela veio a óbito. Ela morreu de alegria de saber que o Eterno preparou um cordeiro para ser sacrificado no lugar do teu filho. Então ela morre no dia que o filho está voltando junto com o pai. Agora olha que coisa interessante. Você mulher que está aqui hoje. Vocês mulheres. Vocês precisam aprender o seguinte. Essa foi a primeira profetisa que teve na terra. A primeira mulher que profetizou na terra. Foi Sara. Ela é a primeira matriarca do Yehudim. Nós que somos judeus, ela é a primeira matriarca do povo judeu. Ela é uma, olha lá, Sadeket. Se você for estudar profundamente sobre isso, diz o Talmud que Sara não pecava.
ela se manteve em santidade até a morte. Nós acendemos as velas de Shabat na sexta-feira às 18 horas, 17h40, varia os horários. Os sábios dizem que enquanto Sara estava viva, a vela da sua tenda nunca se apagava. Isso tudo é essência divina. Mas olha que legal, vocês mulheres, saibam que vocês são abençoadas pelo mérito de Sara. O que ela fez foi tão grande, a proporção da santidade dela foi tão grande, a obediência e o temor dela foi tão grande, que alcançou toda a geração de mulheres. E você é alcançada pelas bênçãos de Sara. Olha que coisa linda que é isso. Aí você vai falar de Santa Gertrude, Santa Filomena, Santa blá 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 blá. Se tivesse que ter uma santa, tinha que chamar Santa Sara. Porque ela é santa. Ok? Então olha que lindo. Somos abençoados por seus méritos. Enquanto ela estava viva, havia uma vela acesa de sexta a sexta. Ela representava a unificação. Ela representava o talit sobre o jumentinho. O material coligado com o espiritual. Essa mulher provou para nós que há possibilidade de se viver nessa terra sem praticar o mal e sem pecar. Ou seja, pecar o mínimo possível. Ok? Porque a própria Bíblia diz assim, senão alguém já vai me apontar o dedinho, né? Principalmente nas redes sociais. O Rosh disse que ela não tem pecado. E a Bíblia está escrito que todo que diz que não tem pecado mente. Porque todos nós temos, eu disse que ela pecou o mínimo possível, quase nada, quase zero. É isso que eu estou ensinando aqui em cima desse altar nessa tarde. Então eu gostaria que você refletisse que existe a possibilidade de andarmos mais próximo do metafísico, mais próximos de unirmos o físico com o espiritual. Não temos que viver somente carnalmente. Então quando você for ficar irritado, eu sei que aqui ninguém fica irritado, eu sei que ninguém aqui briga, eu sei que no trabalho todo mundo trabalha sorrindo, eu sei disso, eu sei. Vocês trabalham felizes o dia todo, com os dentes para fora, assim, eu sei disso, eu sei. Mas o que acontece? Conecte, entenda que nós estamos atrelados ao espiritual. Não olhe para a montanha sem vê-la antes com a nuvem. Não sejam os servos de Abraão, que ele teve que dizer para eles, vocês ficam com os jumentos. Ei, deixa eu dizer um recado para você, para nós terminarmos esse Shabat com chave de ouro. Ei, desapegue do jumento, saia do físico e comece a enxergar o espiritual. Baruch Hashem, que o Hakadosh Baruhu, o santo, bendito seja, vos dê sabedoria, esclarecimento daquilo que você aprendeu nessa tarde e que você venha colocar em prática para a tua vida. Baruch Hashem. Amém? Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Is Adonai panavelecha Veasem lecha Shalom.